O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus perguntou. Respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas o que estava servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Diácono Fabrício, Diácono Antônio, caríssimas irmãs pastorinhas, e hoje de uma maneira muito feliz, saúdo a nossa querida irmã Inês. Sua irmã Inês, fica de pé aí um pouquinho, a nossa aniversariante. Parabéns à senhora, Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muita alegria no seu viver, muito desprendimento no seu ser discípula missionária de Jesus Cristo. Obrigado pela sua pessoa, pela sua dedicação a esta igreja e a sua presença com todos nós. Deus abençoe. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, você que ora conosco da sua casa, nesta noite, que aqui nesta igreja matriz São José, celebramos a nossa primeira noite do tríduo, ou melhor, da novena missionária deste ano 2021, peregrinando um grandioso dia que nós celebraremos, o Dia das Missões, em breve. E de uma maneira muito particular, né, por todos nós, querida e amada por todos nós, no Brasil, celebrando a solenidade da nossa mãe Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
São tantos motivos que nós podemos trazer a esta festa que hoje aqui nós celebramos. E cada um de nós, com certeza, tem a sua particularidade devocional a esta mãe querida e amada, Nossa Senhora Aparecida. E hoje, mesmo nos desafios e nas limitações desta pandemia, o nosso olhar se voltou e ainda está voltado à Basílica, ao nosso santuário de Aparecida. E tantos devotos lá se encontram e peregrinam cotidianamente em busca das bênçãos e também nos reconhecimentos e agradecimentos por tanto que alcançamos, por tão grandiosa figura da nossa fé, esta primeira missionária do Pai, que é Maria. Também nós agradecemos a Deus a confiança que Deus deposita em nós, por seu Filho Jesus Cristo, aquele o qual Deus concedeu a missão de vir ao mundo e salvar. Ele, o missionário do Pai, Jesus, deu a cada um de nós, pela graça do nosso batismo, este mandato de também nós vivermos a nossa vida pautada no exercício da missão. A mesma missão que Ele, do Pai, recebeu, nós continuamos dos passos do missionário do Pai, Jesus, a testemunhar com alegria o Evangelho da vida, o Evangelho do amor, o Evangelho que transforma a nossa realidade, não só uma realidade voltada ao mundo de hoje, ao mundo que habitamos, mas a partir deste mundo, com a graça e a presença de Deus em nós e no mundo, também contemplarmos aquilo que há de vir no futuro a nós reservados, pela esta fé que nós professamos, que é a vida eterna do reino dos céus. E aí, portanto, como ouvimos, na pequena adaptação que nós estamos fazendo, a partir de hoje, durante todos os 9 dias desta nossa novena, com as nossas leituras, sempre a primeira leitura, usando o que sugere a novena missionária deste ano, que traz como tema Jesus Cristo é missão, e o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, e portanto, para vivermos verdadeiramente a nossa missão, são essas palavras que devem fluir de nós, pelo nosso testemunho. Ele, Jesus, o missionário do Pai, nos ensinou, nos deu a conhecer o caminho, a verdade e a vida, e portanto nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de proclamar, não podemos deixar de testemunhar tudo aquilo que dele vimos e ouvimos. E aí, este ano, esta campanha missionária traz para nós esta imagem da compaixão. Sermos nós os missionários e missionárias da compaixão. Este pequeno trecho que nós acolhemos do Atos dos Apóstolos, que nos direcionará como referência bíblica para todo este mês missionário, mês desta campanha, nos coloca mediante
os desafios que a vida nos traz e o encontro que nós devemos, ou que acontece a partir, né, de cada coração que se abre a missão que vem de Deus em Jesus Cristo para o bem de todos. E à medida que nós encontramos, né, as pessoas necessitadas, os nossos irmãos e irmãs, à medida que nós nos deparamos mediante os desafios deste mundo, os desafios sociopolíticos, econômicos, os desafios ecológicos, socioambientais, tudo isso, a missão tem que acontecer. E nós não podemos deixar de falar sobre o que ouvimos e vimos de Jesus e agir com compaixão para o bem do nosso próximo, o bem desta casa comum que nós habitamos. O nosso próximo, na imagem deste mês missionário, se caracteriza, acima de tudo, se hoje nós olharmos, né, o que contemplamos deste tempo, desta pandemia, muitas dificuldades e 600 mil pessoas perdidas por esta pandemia, por este vírus. A compaixão com quem sofre, a compaixão com as famílias que perderam seus filhos e filhas, pais, mães, parentes, esposo, esposa, avô, avó, e aí vai, né? As famílias que perderam suas pessoas queridas e amadas nesta pandemia. Olhar com compaixão, estender a mão a tantas pessoas necessitadas, perderam seus empregos, a tantos trabalhadores e trabalhadoras, que no seu dia a dia já o que recebe não é o suficiente para a sustentabilidade da família, sustentabilidade pessoal. Estender a mão. E aí nós, mais uma vez, olhamos este momento desta nossa novena missionária, um momento propício para também nós nos solidarizarmos com as pessoas necessitadas, fazendo o nosso gesto concreto de cada dia, na doação de alimento. Olhar toda esta realidade deste povo trabalhador, desta grande nação brasileira, sim, e ter compaixão. Estender a mão, ser condizente com toda a realidade dos avanços e das conquistas que ao longo de muitos anos ocorreu nesta nação, propiciando uma dignidade melhor da vida das pessoas que labutam no seu dia a dia e trabalham para o bem desta nação. Olhar com compaixão neste momento é também não pensar só no próprio bolso, no lucro que devemos ou que queremos alcançar, mas pensar, assim como diz o Papa Francisco, numa economia mais solidária, mais participativa, uma economia que faz justiça ao trabalho de cada uma. Uma economia que não explora os ecossistemas e os recursos naturais que são finitos, simplesmente para o desejo desenfreado de possuir
e de aumentar, né, o capital, as contas bancárias, né, nas reservas econômicas, né, que muitos têm espalhada por aí. Olhar com compaixão, olhar as vítimas da violência. Hoje celebramos o Dia das Crianças, que alegria, né? Nossas crianças, quando são bem cuidadas, crescem felizes, sadias, mas quantas são violentadas, abusadas? Olhar com compaixão toda esta realidade e dizer não a toda e qualquer forma de violência contra o menor. Olhar com compaixão e agir com compaixão na defesa, portanto, das pessoas menos favorecidas, pequenas, e muitas vezes na imagem da mulher. E hoje, como é propícia esta imagem para nós que celebramos dia de nossa Mãe Maria. Quantas mulheres são exploradas, violentadas, abusadas, diminuídas? Quantas mulheres sofrem o feminicídio, são assassinadas por ser mulher? Deus escolheu vir a nós, né? Através desta imagem feminina, Maria. A mãe de Deus é a nossa mãe. Ela traz com alegria, né, a dignidade de ser mulher, a graça divina. Olhar com compaixão e agir com esta mesma ação compassiva para com os povos indígenas, os povos que já estavam nesta terra antes de chegar, né? Aqueles momentos, né, que a gente conhece, né? Os momentos das descobertas de novas terras, mas é como quase que se essas descobertas verdadeiramente não foram descobertas, mas invasões, porque aqui já tinha pessoas que habitavam estas terras. Os povos indígenas, que hoje lutam para permanecerem em suas terras originárias. Olhar com compaixão é dar esperança à realidade de todo este povo sofrido. Olhar com compaixão e agir com compaixão para com a população negra, que na história foi tirada de suas terras, roubadas de suas terras, forçadas à vida escrava, trazida nos navios negreiros a essas terras do Brasil e tantas outras. Olhar e agir com compaixão é dizer não a toda e qualquer forma de racismo. Olhar com compaixão e esperança, dizer podemos viver juntos. Tantos migrantes que vieram de tantos lugares deste mundo e hoje compõem, todos nós, né, compomos esta grande nação brasileira. E olhar com compaixão e agir com compaixão na imagem de Jesus, o missionário do Pai. E neste tema que nos é proposto, não podemos deixar, né, de proclamar, de agir, de falar, de testemunhar o que vimos e ouvimos, da compaixão do Salvador para com todas as pessoas. Eu vim, diz ele, para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Então é, portanto, nós
vivermos no nosso dia a dia com as nossas mãos abertas, nosso coração puro para esta ação compassiva, para com todas essas realidades que hoje nos interpelam. E nós volvemos tudo isso e toda essa nossa oração, esses dias, à intercessão da nossa mãe Maria, aquela que soube compreender a sua missão e se colocou disponível a Deus para que sua ação salvadora acontecesse para o bem de toda a humanidade. Então nós oramos nesta primeira noite deste tríduo, desta novena e nesta solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com esta imagem do Papa Francisco, este grande missionário de um tempo novo, que nós presenciamos e que nos diz: ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. E precisamos, portanto, uns dos outros, para que esta missão desta compaixão aconteça e traga esperança a tantas realidades de desespero, de sofrimento. Ninguém se salva sozinho. Somos a igreja que é discípula e missionária de Jesus Cristo e que caminha na unidade e na fraternidade dos irmãos e irmãs de Cristo. Somos irmãos e irmãs em Cristo e juntos somos mais, e juntos nós testemunhamos esta ação redentora de Deus em Jesus Cristo para o bem de todos. Peçamos a Deus que possamos nos animar pela imagem de tantas figuras missionárias, a começar por esta grandiosa imagem da nossa Mãe Aparecida, que veio a nós no momento difícil e na simplicidade e humildade deste povo brasileiro trazer esperança. E hoje, como escutamos no Evangelho, ela deu esperança àquele matrimônio. É bênção sobre bênção derramada sobre o casal e, portanto, derramada sobre todos nós. Quantas imagens missionárias que no nosso dia a dia e nesses dias desta novena nós podemos contemplar. Mas contemplemos a imagem de Santa Teresinha e a imagem de São Francisco Xavier, padroeiros das missões, que nos inspirem a sermos verdadeiros missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Portanto, caros fiéis, você que ora conosco da sua casa, ao adentrarmos esses mistérios da nossa fé e a Eucaristia que celebramos, e a cada dia que iremos celebrar esta novena missionária, tenhamos sempre o nosso coração cheio de compaixão e esperança, para podermos juntos fazer acontecer a missão de Jesus Cristo, a missão de dar vida, a missão de dar alegria, a missão de dar dignidade, a missão de trazer na fraternidade todas as pessoas para o bem de todos nós.
E nós oramos nesta noite, clamando a Deus pelo nosso Brasil, que sejamos uma pátria sempre unida, mas que tenhamos a coragem de nos posicionarmos contra toda e qualquer forma de atrocidade que venha a contribuir para o impedimento da nossa verdadeira liberdade nesta democracia e, acima de tudo, a liberdade do direito à vida, ao trabalho, à casa, à moradia, à comida, o alimento digno para a vida de todos nós, a liberdade de podermos ter nossas matas verdes, nossos oceanos limpos e claros, nossa fauna e flora sempre diversa e colorida, vibrante, a liberdade de sermos esta grandiosa nação tão diversa em sua composição, mas mesmo nessa diversidade, uma nação respeitosa, uma nação unida, uma nação que é de todos nós. A nossa prece pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é para que tenhamos esta esperança de viver num Brasil livre de todos os males, e aqui juntos podemos também dar liberdade a tantos irmãos e irmãs sofridos, pela nossa ação compassiva, misericordiosa, trazendo esperança a todo o nosso povo brasileiro, cada um de nós, ter esta consciência de povo de Deus, povo brasileiro, povo desta nação, povo desta democracia, liberta de toda forma de corrupção, de injustiça e de todo mal. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.